senador Paulo Paim, demais membros da mesa, meus irmãos e irmãs da Educafro, bom dia. Os programas de ações afirmativas em concursos públicos foram implementados no Brasil há cerca de 10 anos. E eles imediatamente se tornaram, e isso se tornou imediatamente um tema de debate entre os nossos tribunais. E nós podemos identificar duas posições nessa discussão. Alguns tribunais reconhecem a constitucionalidade desses programas, argumentando que eles efetivam vários objetivos da nossa ordem constitucional, como a promoção da igualdade material entre grupos, a erradicação da marginalidade e também o princípio maior da justiça social. Nós temos um outro grupo de tribunais que condenam os programas de ações afirmativas. Eles alegam que essas políticas violam o princípio da igualdade, que essas políticas não tratam as pessoas de forma correta, que elas introduzem um processo de racialização no Brasil, que o nosso país é uma nação essencialmente miscigenada e que, portanto, nós nem mesmo podemos identificar quais são os beneficiários desses programas. Além disso, esses tribunais também afirmam que os programas de ações afirmativas violam uma série de princípios básicos da administração pública, entre eles o princípio da legalidade e, mais especificamente, o princípio da eficácia e também do interesse público. Bem, o que eu pretendo fazer hoje é o seguinte: eu não quero rejeitar nem a ideia o argumento da miscigenação racial, nem a ideia da eficácia ou a ideia do da supremacia do interesse público. Muito antes, pelo contrário, eu quero afirmar a validade desses argumentos. Mas eu quero também reverter a lógica sobre a qual esses argumentos estão baseados. O povo brasileiro pode ser miscigenado, mas as instituições do Brasil, as nossas instituições políticas, as nossas instituições econômicas, as nossas instituições acadêmicas, não são. Elas são dominadas por um grupo racial muito claro, que são as pessoas de ascendência europeia, ou seja, brancos. Eu também quero dizer que os programas de ações afirmativas, a questão da miscigenação não deve ser vista como um obstáculo aos programas de ações afirmativas, mas, muito antes, pelo contrário, como um objetivo desses programas, como um objetivo social. E que, na verdade, a adoção de ações afirmativas no serviço público pode claramente perfeitamente compatível com os princípios da eficácia, como também o princípio do interesse público. Obrigado. Como todos nós sabemos, os Estados Unidos foram os primeiros países a implementar programas de ações afirmativas, mas na década de 60 e 70. Mas esses programas começaram a ser consistentemente, gradualmente criticados em função do aparecimento de um tipo de ideologia social muito parecida com a nossa narrativa da democracia racial. Da mesma forma que, no caso do Brasil, os norte-americanos, e principalmente os tribunais norte-americanos, começaram a desenvolver uma ideia um retrato dos Estados Unidos como um país baseado na ideia de neutralidade racial. Todos esses tribunais, a Suprema Corte norte-americana, em várias decisões, afirmou que nós finalmente conseguimos superar o problema racial, que uma vez que as leis discriminatórias foram abolidas, o racismo não existe mais e, portanto, os obstáculos à igualdade racial foram eliminados. E também, isso foi repetido em várias decisões, que a única forma que o único meio de se eliminar o preconceito racial é eliminar toda forma de discriminação baseada na raça,
o que inclui especificamente a ideia de ações afirmativas. Bom, a Suprema Corte norte-americana atualmente aceita uma única justificação para a adoção de ações afirmativas, que é a ideia de diversidade. E essa noção de diversidade surgiu na discussão sobre ações afirmativas nas instituições de ensino superior, mas foi posteriormente utilizada como argumento para justificar essas medidas em outras áreas também, como no serviço público. E essa ideia da diversidade, ela está baseada no princípio de que uma sala de aula com pessoas que têm formações culturais, pessoais diversas, traz um benefício concreto para a formação intelectual das pessoas. Os alunos estarão expostos a experiências sociais diferentes, estarão expostos a ideias diferentes e que, portanto, eles poderão desenvolver uma compreensão mais clara da realidade na qual eles vivem. Além disso, a ideia de diversidade está baseada no princípio de que as instituições estatais devem refletir a realidade social, nesse caso, a composição da sociedade. Então, nós não podemos ter as instituições sociais exclusivamente brancas em uma sociedade que é marcadamente multirracial e multicultural. Bom, esse princípio da diversidade foi sendo expandido e elaborado por vários intelectuais, mas também dentro das próprias empresas e também dentro das instituições governamentais. E eles chegaram à conclusão de que a diversidade, ela traz imensos benefícios. Um desses benefícios é exatamente o aumento da eficácia. Porque na medida em que você tem um grupo de pessoas que representa a pluralidade social, essa instituição estará mais capacitada para responder aos problemas que existem dentro da sociedade. Então, nós podemos pensar em uma série de situações sociais nas quais a diversidade não só atende o princípio da eficácia, mas também atende e afirma o princípio do interesse público. E uma dessas situações já foi mencionada aqui em falas anteriores, que é, por exemplo, a importância da diversidade racial dentro do sistema judiciário. O sistema judiciário brasileiro, ele é exclusivamente branco, quase que exclusivamente branco, e também de classe média alta. Essas pessoas não têm absolutamente pouco ou nenhum conhecimento sobre a situação das pessoas negras e indígenas no país. Esse é um dos motivos pelos quais elas têm uma grande dificuldade ou efetivamente se recusam a reconhecer a presença do racismo no Brasil, a reconhecer atos de racismo como discriminação racial e o racismo como um obstáculo à inclusão social. A ideia da adversidade racial, o maior número de pessoas negras no serviço público, também poderia melhorar de forma bastante efetiva no processo de formulação de políticas públicas. Quando as pessoas discutem políticas públicas no Brasil, esses atores sociais, na maior parte das vezes, também são pessoas que pertencem às faixas mais privilegiadas da nossa população e que, portanto, também não têm um conhecimento social bastante claro da complexidade social que se vive. Se nós estamos selecionando médicos para trabalhar nas diferentes regiões do país, alguns desses médicos, sim, nós precisamos que essas pessoas tenham conhecimento efetivo da disciplina da medicina, que elas expressem essa capacidade no concurso público, mas a capacidade refletida apenas em termos de conhecimento efetivo, ela não é o único elemento capaz de
atender esse princípio da eficácia e também o princípio do interesse público. Então, por exemplo, o aluno de medicina que forma na faculdade da USP, na Universidade USP, que vai para o interior do Mato Grosso trabalhar em uma aldeia indígena, ele pode ter muito conhecimento sobre medicina, mas ele tem pouco ou nenhum conhecimento da situação social na qual aquelas pessoas vivem, e a doença, ela não é simplesmente um processo orgânico, mas ela é produto de uma conformação social e cultural muito mais ampla. A maior parte dos professores do corpo acadêmico brasileiro é basicamente pessoas brancas de classe alta. Muitas das universidades brasileiras, se nós formos olhar as pessoas que lecionam no Brasil, nós veremos claramente que são famílias que se reproduzem de uma geração para outra, a mesmíssima coisa que acontece também dentro do nosso sistema judiciário. Ora, a diversidade, as ações afirmativas, também pode ser algo benéfico, também pode atender ao princípio da eficácia e do interesse público, quando, por exemplo, nós temos vários professores determinando quais serão as linhas de pesquisa que nós vamos seguir, e nós vamos dizer, não, nós não vamos ficar apenas discutindo questões filosóficas elaboradas na França, nos cafés parisienses. Não, nós precisamos discutir quais são os problemas reais que o povo negro enfrenta. Então, vejam, recentemente eu fiz um levantamento sobre pesquisas relacionadas sobre o impacto racial no desenvolvimento emocional de crianças negras, nas revistas dos departamentos de psicologia e psicanálise no Brasil. Não é nenhuma surpresa que não havia praticamente nenhum estudo dessa natureza. Existem muitos estudos sobre a questão da mulher, algo extremamente relevante, sobre a questão de homossexuais, da discriminação contra homossexuais, também extremamente relevante, mas sobre o problema do racismo, que é um dos principais questões sociais do nosso Brasil, praticamente zero. E um dos motivos, uma das explicações para isso é porque a maior parte dos alunos do curso de psicologia são brancos. A maior parte dos professores são brancos. E isso nunca se tornou uma questão para eles. Obviamente, eu não estou dizendo que essas pessoas não tenham capacitação ou interesse em desenvolver essas pesquisas, muito antes pelo contrário. Mas isso não aparece naturalmente como algo que possa ser vou pesquisar esse tema porque isso surgiu como algo interessante. Isso não está dentro da experiência social dessas pessoas. Então, em todas essas situações, mais um caso que eu ouvi hoje, da Defensoria Pública. Algumas defensorias públicas no Brasil, elas querem estabelecer um mínimo para que, uma renda mínima para que as pessoas possam ser atendidas. Ora, isso é simplesmente uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi. Mas agora, quem são essas pessoas? A vasta maioria, pessoas de classe média alta, e a visão social que elas têm são marcadas por esse lugar. Então, quando um juiz diz, nesse caso, diz que a preocupação com a segurança é mais relevante do que a dignidade de um ser humano e descarta imediatamente a questão do racismo, essa é uma visão essencialmente racializada. Essa é uma visão racial. Essa é uma visão de um grupo racial específico, que é a experiência de pessoas brancas de classe média que tem uma experiência completamente distinta da vasta maioria das pessoas negras. Então, para eles, não existe absolutamente nenhuma conexão entre o status privilegiado que eles têm com a situação de marginalização social da massa da população negra brasileira. Eles acham que, não, eu cheguei aqui pelo meu esforço pessoal, etc. Isso realmente é verdade em parte, mas
isso não significa que essa posição privilegiada não tenha nada a ver com a pobreza. Todas as pessoas brancas, direta ou indiretamente, se beneficiam da discriminação racial, da mesma forma que todos os homens se beneficiam da discriminação contra mulheres e da mesma forma que todas as pessoas heterossexuais se beneficiam da discriminação contra homossexuais. É muito importante nós levarmos em consideração o fato de que a manutenção dos privilégios sociais e a permanência da subordinação está baseada nisso, na ideia de privilégio. O racismo existe com um objetivo específico, que é manter a situação privilegiada das pessoas brancas. Então, a forma mais adequada para nós eliminarmos a situação do privilégio, que é o objetivo fundamental de todos os processos discriminatórios, não se restringe apenas à afirmação da inferioridade das pessoas, é criar um tipo de intervenção material dessa natureza de distribuição das oportunidades sociais. E é por isso que eu aprovo veementemente a constitucionalidade dos programas de ações afirmativas também no serviço público. Obrigado.